vídeo de hoje eu vou te mostrar essa casa belíssima, mas eu quero que você tenha em mente a palavra exclusividade. E por que a palavra exclusividade? Nós estamos num condomínio de apenas 23 casas. Eu acho que isso já vai resumindo o que eu quero dizer. Você terá apenas 22 vizinhos e você está numa região que o americano chama de prestigious. Que se nós tentarmos traduzir ao pé da letra ou não, mas o sentido desta palavra é exclusividade. Nós estamos num cenário de construção. Olha o barulho, eu estou tendo até que gritar. Se eu estiver berrando, me perdoe. Mas vamos lá. A entrada do condomínio é aqui. A partir dessa entrada, você já vai ter os terrenos dos dois lados. Você só tem, na verdade, duas ruas aqui dentro. Essa principal e a outra que fica como se fosse a letra T. E isso é super interessante. Essa construtora usa bastante a inicial do nome dela na configuração de seus condomínios. E antes que o caminhão chegue, eu quero te mostrar o seguinte. A média de tamanho dos lotes aqui são 70 pés por 150 de fundo. E o que ele impacta é nessa distância entre as casas, a distância lateral com o seu vizinho. E por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque você vai perceber que eu já te mostrei essa casa em uma outra região. Ela tinha uma outra fachada, mas naquele condomínio a distância entre as casas era menor. Por isso que novamente entra a palavra exclusividade. Aqui eu já tenho uma distância com o meu vizinho maior. E agora eu vou te mostrar essa casa belíssima. Começa por esse ambiente aqui. Nós temos o que a gente chama de home office. Enquanto forma de upgrade estrutural, eu tenho a opção da construtora me entregar com portas duplas aqui, me criando a privacidade para efetivamente eu ter um escritório. Informações importantes: altura de pé direito. Essa casa, novamente, ela é a casa modelo, então você está vendo vários itens de decoração misturado com itens estruturais. Esse shiplap, esse revestimento de madeira nas paredes, isso aqui é decoração, a construtora não entrega. O que eu quero te chamar a atenção? Quando a gente pega, olha só como está difícil para eu fazer esse movimento na porta. São portas mais estreitas, essa aqui é uma porta maciça, é uma porta de acesso da garagem para dentro de casa. Nessa posição de porta aqui, ela vai ser uma porta sólida, sem esse vidro, mas como é a casa modelo, eles querem demonstrar que você tem esse espaço de armazenagem embaixo da escada. Na outra casa que eu te mostrei com a mesma planta, eu começo o meu vídeo sentada nessa escada super larga, tá? O que muda em relação à casa anterior? Basicamente está mudando a decoração da casa e alguns pontos que foram escolhidos estruturais. Mas o fator principal de mudança está do lado de fora, que eu vou te levar ali assim que eu te mostrar aqui dentro. Alguns destaques de upgrades que você pode fazer nesta casa. Primeiro, essa ilha. Eu vou vir desse lado aqui, que talvez seja bem mais fácil de mostrar para você, que é o seguinte. Você está vendo que eu tenho um segundo segmento de armário, por quê? Porque eu estendi esta profundidade. Então a construtora, quando você escolhe essa ilha estendida, automaticamente ela te inclui um armário aqui e você pode escolher ou sólido ou com portas embaixo. Vamos lembrar que essa construtora te permite personalizar 100% dos seus acabamentos. Então veja, normalmente a gente vê essa Farm Sink, só que ela é reta. Essa daqui tem uma pequena inclinação para fora, tá? Você vai ter a opção de escolher acabamento da tua torneira. Você vai ter a opção de escolher o teu backsplash, a opção de escolher a sua coifa e, lógico, a opção de incluir o que a gente chama de cozinha gourmet ou um upgrade da cozinha, que se refere ao micro-ondas e ao forno elétrico. Alguns pontos de decoração que eu não posso deixar de falar, que ao meu ver
deram um ar de sofisticação na casa e que são essas arandelas. Elas são super elegantes e isso é interessante explorar numa casa espaçosa e com pé direito alto. Eu consigo colocar itens de decoração maiores. A casa permite, ela acomoda isso e ela abraça, né, o que a gente chama de embrace, ela abraça esse conceito. Então, eu vou te levar agora para a suíte principal, aonde eu vou chamar a atenção que a construtora, nas casas modelo, ela tira as portas. E eu entendo o motivo, porque como nós temos o que a gente chama de bastante tráfego, então tem muitas pessoas que entram nessas casas para virem visitar e finais de semana principalmente, há bastante gente vendo, fazendo com que as portas fiquem mais batidinhas por causa que nem todo mundo toma cuidado ao passar. Mas vamos lá. Suíte principal, eu estou muito próxima à minha sala de estar, tá? Mas eu tenho um closet bem grande. Eu vou ter também o meu banheiro, aonde eu tenho a opção de escolher a minha freestand tub. Eu tenho a opção de não ter essa freestand tub e eu tenho uma opção de ter talvez um chuveiro um pouco maior. Agora, eu sei que eu sempre aponto alguns pontos importantes e que eu acho que sempre cabe, independente se a pessoa se sinta confortável com esse apontamento ou não. Mas vamos lá, eu quero te mostrar aqui dentro. Quero que você olhe nesse canto aqui, ó. Quero que você perceba isso daqui. O que acontece? A gente, nas construções aqui, eu percebo que isso é uma constante, tá? Eles não sei por que motivo, não fica tão plano, tá? Quando eu coloco o que a gente chama da minha fundação, o slab, talvez eles não tenham o critério ou o cuidado de nivelar, colocar aquela mantinha fininha para deixar 100% nivelado. Essa é uma casa de altíssimo padrão para os parâmetros americanos, tá? Ela começa em $1.028.000, mas eu tenho aquela situação ali. Por que eu aponto isso? Porque a gente tem um conceito estético muito forte e eu também entendo a questão da conversão de valores e entender, puxa, nós estamos falando de uma casa de quase 6 milhões de reais e ela tem aquilo? Sim, ela tem aquilo. E às vezes eu uso um termo que o cliente fica meio me olhando, que é Welcome to America. São esses ajustes conceituais, culturais que nós temos que ter. Ali, naquela situação, o que a construtora vem e faz? Ela vem com silicone branco e vai preencher aquele pedaço e você não vai, teoricamente, perceber tanto, tá? Mas eu gosto de apontar porque isso nós enfrentamos diariamente. Os comentários que eu acabei de fazer ali dentro do quarto da suíte principal é para que você vá percebendo como é que eu trato as questões. Às vezes tem situações que são factíveis, que a gente consegue contornar, mas tem outras que infelizmente, apesar do cliente achar que não está certo ou que deveria ser diferente, é o que é. A gente está num país diferente, que tem culturas diferentes e eles é super interessante porque eles têm questões de parâmetros diferentes. O que para nós seria algo inaceitável, para eles os parâmetros são diferentes. Bom, voltando agora, nós estamos nessa sala belíssima. Ela é uma sala grande, você consegue perceber pelo tamanho do sofá em L. Nós temos peças grandes aqui. A construtora colocou esse armário, que se você olhar detalhadamente, ele é similar ele é igual, na verdade, ao armário que está na ilha. Então, eu não tenho certeza se você pode escolher esse tipo de armário para colocar aqui. Eu imagino que não, está sendo mais um apoio de decoração, mas é uma ideia. O que é interessante nessa casa? Essa casa a gente já viu, a suíte principal no andar de baixo. Eu tenho um escritório no andar de baixo.
E eu tenho mais um quarto, que pode ser um quarto de visitas, porque na sequência está ali um banheiro completo, tá? E depois, nesta posição aqui, que eu vou passar por você, chega uma área que eu adoro, que é o seguinte, é a minha drop area, o mud room, tão querido. Então eu venho da garagem, eu tenho uma área aqui que eu já tive algumas experiências engraçadas, que é, vamos abrir essa gaveta. Ok, essa aqui é profunda, tá? Então acontece, cheguei, não quero levar sujeira dos meus sapatos lá para dentro. Tiro meu sapato, tenho meu chinelo aqui, enfim, eu vou começando a me desmontar para chegar em casa, né? Já deixo a minha bolsa aqui organizadinha e passo pelo meu corredor. Ao lado a gente tem a lavanderia, que tá super bonita. Eu particularmente adoro essa cor de armário, que ele é um verde oliva, bem lindo, é aconchegante e você cria um ambiente diferente da casa, né? Eu sei que às vezes nem todo mundo gosta desse ladrilho hidráulico, mas para quem gosta ele tá aqui, sabendo que você tem a opção de escolher outro tipo de acabamento. E eu não posso deixar de falar da nossa pia, que a gente chama de utility sink aqui, que é o tanque. E nesse caso, olha que interessante, eu quero que você perceba, olha a profundidade dessa pia. Ela é bem profunda, é uma das primeiras bem profundas que eu vejo. Ela tem aqui, eles colocaram, né, essa torneira já com a mangueirinha que ajuda a gente a fazer essa limpeza da pia como um todo. E aqui embaixo eu vou ter mais uma área um pouco menor, mas eu tenho uma área também de armazenagem. Olha só, de novo, olha que interessante. Eu em alguns vídeos já comentei a respeito disso. Eles não pintam e eles não vão te entregar um armário com o mesmo acabamento. Aqui, isso é padrão americano. Nós estamos numa casa que começa em $1.028.000 sem terreno e sem upgrades estruturais ou de acabamento. E olha só como é que tá. Então, essas são o que a gente tem que tentar perceber, entender, aceitar ou se não tentar pintar depois, mas eles não vão fazer para você. Agora nós estamos voltando pelo corredor e eu acho que eu já comentei num dos vídeos que eu adoro o corredor, não sei porquê, mas eu adoro. Nós vamos para o andar de cima, mas antes de nós subirmos, eu quero comentar a respeito deste piso aqui. Esse piso é o que a gente chama de Hardwood Floor Engineering, tá? Ou seja, ele é um piso de madeira que eles chamam de madeira maciça. Ele tem uma camada de madeira mais grossa. Então ele não é um piso vinílico, tanto é que até o meu caminhar aqui, eu tô de sapato de salto, ele não faz barulho. Ele não é um piso flutuante, ele é um piso maciço. Diferença de valor é considerável, às vezes chega 2, 3, 4 vezes a mais do que um piso laminado, mas é super bonito, muito bonito. E daí que nós entramos novamente na palavra exclusividade. Quando a gente começa a entrar nesse mercado de alto padrão para luxo, a gente começa a perceber que alguns acabamentos sim fazem a diferença e são valorizados nesses mercados. Então, numa casa como essa, você ter um piso de hardwood flooring é muito mais interessante, porque eu estou na casa acima de $1 milhão, do que eu ter um piso laminado. E é nesse momento que eu te convido a conversar comigo para que eu possa te explicar quais são essas diferenças e entender em qual mercado você está inserido ou vai entrar para que a gente faça as melhores escolhas. Eu vou te convidar a subir, ir lá no segundo andar comigo, aonde o maior destaque é aqui, é essa escada extremamente espaçosa, larga, confortável. Eu tenho os meus railings que são vazados, né, que é esse guarda-corpo. Eles foram super
felizes. Eu uso essa palavra porque eu acho que é a palavra mais fácil de descrever. Porque é o seguinte, você consegue perceber que o meu piso lá de baixo tem uma tonalidade e o piso da escada tem outra, porque são madeiras diferentes, tá? São espessuras diferentes. Mas a construtora oferece opções similares, que eu digo que não brigam visualmente com o acabamento. Eles usaram essa tonalidade de piso e a mesma tonalidade veio para o guarda-corpo e para o corrimão. Então ficou muito bonito mesmo. Esse segundo lance de escada ele é um pouco mais estreito, mas ainda assim bem confortável. E olha só, todo o espaço aqui de cima de circulação é de hardwood flooring. Você consegue ouvir que eu estou tentando fazer um barulho mais forte de bater meu calcanhar, mas mesmo assim é um barulho sutil. Por quê? Porque é madeira maciça. Esse ambiente aqui, o que falar? Luminosidade, uma energia super bacana. Por quê? Porque eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 janelas. Todas essas janelas fazem com que a claridade entre por todos os lados, né? Porque todas as paredes têm uma janela, fazendo com que o ambiente fique até mais amplo, alegre, e a tonalidade da decoração escolhida deixou ele leve. Ele tem uma energia gostosa no sentido de vibração, assim, ele é aconchegante, enfim. Eu tenho uma palavra que eu falo que ele é querido, ele é gostoso de você estar. Eles ambientaram de uma forma também que eu adorei, porque eu tenho a minha área de convivência do piso superior, onde eu tenho um sofá super confortável, grande, mas eu não perdi a minha área de estudo, a minha funcionalidade. Olha só que bacana. Eles colocaram uma bancada imensa, longa, tenho as minhas gavetas, eu consigo deixar tudo organizadinho aqui dentro, né? E convivendo ao mesmo tempo. Eu vou me deslocar para a área dos quartos e nós vamos descobrir juntos se a construtora fez ou não um upgrade estrutural. Então vamos lá, neste momento, olha só, olha a altura desse carpete, tá vendo como é fofinho? É muito gostoso de pisar, muito gostoso de pisar. Todos os quartos nessa casa são maiores do que o normal, eu digo, né? Ela é uma casa ampla, uma casa de uma metragem bem confortável, tá? Então, apesar de eu ter uma cama queen aqui, eu tenho 2 mesas de cabeceira de um tamanho médio grande e ainda assim eu continuo com circulação. O mesmo acontece nessa posição, porque eu tenho um aparador ou uma dresser, que a gente chama. Eu tenho meu bench aqui, tenho meu ottoman para sentar, mas eu tenho circulação. E o que é bacana, eu tenho também um walk-in closet bem grande. Então, novamente, aqui nós vamos para o segundo quarto do piso superior. A minha percepção é que eles são quartos rebatidos, ou seja, de mesma dimensão, só que cada um virado para um lado. Eu tenho apenas uma janela lateral, ela não é uma janela centralizada em cada um deles, mas você consegue perceber que ele continua sendo claro, tá? A questão do ventilador, nesse caso, ele está bem acelerado. Normalmente a gente deixa ele um pouquinho mais calmo, mas eu gostaria que você pudesse estar aqui para sentir o que eu estou sentindo. Começa a circular um vento frio, porque é o vento do ar-condicionado, não é o vento do ventilador. Não é simplesmente um vento, né? É essa circulação de temperatura interna, o que é bem interessante. Eu vou ter novamente o meu walk-in closet. Eles fizeram alguns ajustes aqui que são de decoração, né? Então pintaram o meu rodapé de preto nos 2 ambientes, porque a gente tem uma decoração que puxa mais para isso. O quarto anterior era um quarto de basquete, esse quarto é um quarto de beisebol. E esse é o banheiro que atende os 2 quartos que nós acabamos de ver. Depois eu vou te chamar a atenção para essa distância, essa espessura aqui de material. Eu tô numa área molhada, que a gente chama, dentro de um banheiro onde vai ter a umidade do box e tudo mais. Ele tem uma impermeabilização diferente, fazendo com que
ele me deu um ressalto maior. Então aqui a gente vê aquela transition, que é a transição entre um ambiente e outro, mas em rampinha, para que a gente não tropece, tá? E veja, nós estamos de novo numa casa acima de $1 milhão e a gente tem esse cenário aqui. Nós vimos os 2 quartos com aquele banheiro. Aqui eu tenho a máquina do meu ar-condicionado, estou ouvindo ele. E eu venho agora para o maior quarto depois da suíte principal. Na outra casa que eu te mostrei, ele tinha uma bay window, mas era por causa da fachada. Nesse caso, olha só que interessante, eles colocaram camas full, mas duplas. Eu tenho 2 camas full com as mesas de cabeceira central. Olha só a quantidade de circulação que eu tenho aqui. Eu tenho acesso fácil pela lateral e eu tenho acesso fácil por essa outra lateral. Então esse quarto é um quarto longo e de uma profundidade bem boa. E sim, a construtora escolheu o upgrade estrutural que pode ser feito aqui, que é criar nesse quarto uma suíte. Então nós temos, ficou super querida, porque até talvez eu não sei se eu usaria esse mosaico aqui embaixo, mas eu quase nunca vejo, na verdade, delicado assim, essa colmeia branca, o que deixa super delicado e é uma forma geométrica de você brincar, para quem gosta, né, de formas geométricas, e não, de mudar um pouco do subway, e ele vai até o teto. E antes de eu dividir com você as informações técnicas, olha só, eu fiquei em dúvida porque eu comentei a respeito de um banheiro, se a construtora tinha escolhido ou não aquela opção estrutural. Na verdade, o quarto que tem as 2 camas full, ele efetivamente vem com o banheiro. É assim que a construtora faz a planta padrão. Porém, você vai ver aqui agora no site como é que eu consigo modificar isso. Então, olha só que interessante. O quarto número 3, eu quero que você preste atenção nesse quarto. Eu posso adicionar mais um banheiro. O que muda nesse sentido? Eu perco o meu walk-in closet grande e eu crio um closet menor. Então, é uma escolha bem importante a ser feita se você vai abrir mão de um closet grande, tá? E eu gostaria agora que você prestasse atenção no loft, que eu vou criar um workspace aqui, ou seja, eu posso ter 2 escritórios nessa casa. Olha que interessante para aquelas famílias que no casal ambos os parceiros trabalham de casa. Olha que bacana, eu tenho essa opção. Então, nessa configuração, o meu workspace seria ali onde está aquela mesa, que não é uma mesa de bilhar, mas é uma mesa de jogos, e ali eu teria então essa área de trabalho. Antes de eu te levar lá para o lado de fora, para eu te mostrar a diferença efetiva dessa casa com a casa anterior, eu vou te mostrar aqui quais são as especificações técnicas dessa casa. Vamos lá. Ela tem, deixa eu voltar para cá, mais uma vez, cheguei. Então vamos lá. Eu tenho a opção de ter ela com 5 quartos, como está aqui. 3 quartos no andar de cima, 2 quartos no andar de baixo. Aquele flex room ali na entrada da garagem, né, no acesso principal da casa. Eu tenho a opção de criar aqui em cima mais uma suíte ou mais uma área de escritório. E qual é o tamanho básico dela? 3.987 pés quadrados. São aproximadamente 380, 385 metros quadrados de área de ar-condicionado. É uma casa espaçosa, é uma casa grande, confortável. E sem deixar de ressaltar que ela tem 3 vagas de garagem, 2 vagas de garagem normal e uma outra um pouquinho mais estreita, que é ou para um carro esportivo, ou para motocicletas, ou para você guardar as suas bugigangas. E agora, para finalizar, eu quero te mostrar por que o diferencial dessa casa.
Nessa posição eu já tenho alguns pontos para te explicar com relação à estrutura da casa. Então eu posso ter essas portas grandes de correr, 3 folhas, tá? E nessa parede aqui da minha lateral, que eu vou me dirigir a ela, eles constroem o que a gente chama de privacy wall. Isso eu gosto. Por quê? Porque querendo ou não, eu vou ter um vizinho na minha lateral. Se eu quiser colocar a minha summer kitchen, é aqui que ela vem. Então eu escolho essa opção estrutural, eles vão deixar para mim um ponto de água e esgoto nessa posição para que posteriormente eu monte a summer kitchen. Mas vamos lá, o lado de fora. Então nós estamos em agosto de 2024, um ano úmido. Hoje o dia está muggy, que a gente chama, ao ponto de você ficar melado porque está muito abafado e bastante umidade. Nada melhor do que uma piscina. Esse condomínio te oferece essa opção. Por quê? Porque em média os terrenos têm 70 pés de frente por 150 pés de fundo, fazendo com o quê? Que eu tenha essa possibilidade de criar o meu oásis dentro de casa, que é basicamente o que eles fizeram aqui, tá? Investiram numa piscina grande e confortável. Eu tenho a minha prainha aqui, né, uma área mais rasa, consigo colocar minhas espreguiçadeiras. Eu tenho a minha cachoeirinha e aqui fora, para os dias de frio, eu posso confraternizar na minha fire pit e ainda eu tenho um terreno confortável. Por isso que eu volto à palavra inicial, exclusividade. E se você está procurando um imóvel exclusivo em um ambiente prestigious, como os nossos amigos americanos falam, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.